Olá! O curso de administração vem sendo um dos mais procurados em todas as áreas, seja a área de negócios ou a área da saúde. Nós vamos falar sobre a história dele no Brasil, no mundo e como é o perfil desse gestor, além de algumas tendências para a área e, é lógico, para que as pessoas tenham conhecimento sobre isso. Hoje eu estou no Teoria com o coordenador do curso de administração, Luiz Eduardo Gaio. Gaio, é um prazer tê-lo conosco. E eu gostaria, lógico, de começar com a história da administração ao redor do mundo. Se a administração ela é realmente bastante antiga e qual a diferença, né, de outros países em relação ao Brasil. Eu agradeço a oportunidade, Eric, pela disponibilidade de vir aqui falar para vocês sobre o curso de administração, que na verdade é a minha formação e pelo qual eu gosto muito de falar sobre ele. Mas assim, a administração, a história da administração não é de hoje. O gestor, não existe um marco histórico que fala exatamente quando foi que começou a gerir as empresas, organizações no mundo. Acredita-se que antes de Cristo, talvez, e já existiam aqueles gestores. Mas assim, a partir de um certo momento da história, com a evolução na década de 50, 40, e aí começou a ter um pensar diferenciado. E aí começou a ter grandes nomes na história do mundo que começou a trabalhar a gestão e dar um corpo para ela. Então, desse momento, surgiu grandes pensadores da administração, principalmente aqueles pensadores norte-americanos, franceses, os europeus de forma geral. E naquela época, eles começaram a pensar a administração de uma outra forma. Não só como era levada, uma forma mais científica, calcular os tempos das coisas, os movimentos das pessoas, para buscar cada vez mais você otimizar os seus recursos. Provavelmente não pensando no que ela viria a ser hoje, mas com alguma necessidade que eles tinham na época. Isso aí. Hoje é bem diferente do que foi naquela época. Mas assim, existem alguns modelos de empresa que incorporam ainda aquelas tradições, porque o que foi feito, aquela parte científica, ainda é válido para alguns modelos. Mas hoje não tanto. Mas basicamente então ela surgiu na década após a Segunda Guerra Mundial, a parte industrial foi pujante. Esses grandes pensadores começaram a trabalhar e escrever sobre a administração. Eu não posso dizer então que nós podemos descartar essa história ou esse modelo de pensar para o hoje. É preciso pegar alguns modelos para os estudos que hoje se tem de fundamentos de administração, teoria geral da administração, isso tudo ainda é válido. Basicamente. Algumas empresas ainda se aplicam bastante, principalmente no setor produtivo, que você tem fábricas que em série, quando eu vou produzir vários produtos em série, então você vai aplicar aquela teoria científica de cálculo de tempo, de movimento, de horas, funcionários, não foge. Mas assim, numa sociedade mais virtual, aquele modelo de gestão já não se funciona tanto. Então a gente tem outros pensadores. Mas assim, só ressaltar que, apesar do que ensina nas escolas, nas universidades, é aquele modelo norte-americano e o europeu. E a gente não pode esquecer o Brasil. O Brasil, se olharmos a história do Brasil, isso antes da Segunda Guerra Mundial, 1800 e pouco, já tinham grandes gestores, grandes administradores. Alguns nomes conhecidos até hoje, que é Klabin, família Diniz, Gerdau, Barão de Mauá, foram pessoas assim que se diferenciaram e os negócios deles estão até hoje. E posso dizer que criaram um modelo brasileiro? Praticamente? Adaptado, lógico, sim, mas sim, um modelo sim. mais brasileiro? Isso eu costumo sempre comentar isso. Os livros que a gente ensina, o modelo nosso de ensino é bem pautado no modelo norte-americano, porque foi como criou a administração no Brasil. Mas se a gente fosse escrever um livro de teoria geral da administração aos moldes brasileiros, com certeza a gente iria usar esses grandes autores. O que será que o Gerdau, a família Gerdau fez para conseguir até hoje chegar e ter uma grande empresa na área de metais? Num sentido de estudo de caso, basicamente, porque de fato são casos de sucesso. Assim como tem outros casos que não são de grande sucesso. Mas eu vou até deixar para a gente falar um pouquinho mais para o final sobre isso. Gaio, em relação a curso de administração, dentro do mundo, qual foi o primeiro? 1881, a Universidade da Pensilvânia, Wharton School, criou um curso com esse nome, de gestão, administração. Só um paralelo, o que a gente chama de administração aqui, lá em Portugal, país de língua portuguesa, eles chamam de gestão. Então eles fazem gestão e não administração, a gente faz administração. Então lá nos Estados Unidos eles criaram um curso que daria exatamente esse nome. Você vai ser um gestor, você vai ser um administrador. Isso em Wharton, 1881. E aí começou a se difundir nos Estados Unidos. Foram várias universidades sendo criadas. Hoje a Universidade Wharton, da Pensilvânia, não é a mais tradicional na área.
Nós temos a Universidade de Harvard, Princeton, tem outras, mas é ela que surgiu. Se a gente tem um marco, qual foi a primeira? Foi a Universidade de Wharton. E no Brasil? Então, o que foi no Brasil? No Brasil, existiam duas instituições. Na época do Getúlio Vargas, ele criou uma fundação, a partir daquele histórico, em 1950 e poucos, já bem distante dos Estados Unidos, foi 1800, né? 1950 e poucos, criou-se então a Fundação Getúlio Vargas, que na época não chamava Fundação Getúlio Vargas, mas foi esse primeiro start, foi no Rio de Janeiro. Precisava criar uma gestão pública, como que os prefeitos, os governadores, os presidentes iam gerir um país. E aí eles começaram a formar esses gestores. A partir daí surgiu a administração pública no Rio. Com essa iniciativa veio para São Paulo. E aí na época o governo do Brasil pensou qual que é o próximo centro que vai crescer bastante, São Paulo, cidade de São Paulo. Então vamos criar uma escola de negócios lá. Criou-se então a Fundação Getúlio Vargas. Na mesma época, isso 50 e poucos, criou-se então também em São Paulo a Faculdade de Economia e Administração da USP, que é a FEA, que depois incorporou a contabilidade. Já era uma escola de economia e aí ele incorporou a administração nela. Portanto, se existe um marco histórico no Brasil, seria a FGV e a FEA USP São Paulo. Então, nós estamos falando de um curso no Brasil, basicamente de 62 anos, mais ou menos. Né? É relativamente novo para ser um curso que, de fato, a maior parte das pessoas busca como referência. Por que você acha que o aluno hoje, a pessoa que vai para o ensino superior, tem buscado mais a área de administração? Eu sei que você é um pouco suspeito para falar sobre isso, que é a tua área, você gosta bastante, parte da minha também, gosto muito, mas por que o aluno hoje, num curso relativamente novo, busca tanto administração? Isso é uma coisa curiosa. A administração ela até é nova. Você falou 60 anos. 60 anos atrás tinham duas escolas, né? Hoje a gente tem mais de 1.800 cursos sendo oferecidos para o mercado brasileiro. E por que as pessoas buscam, né? Cada vez que foram passando, os anos foram passando, as pessoas foram se formando em administração e é um mercado que precisa dessas pessoas para trabalhar. Imagina, toda empresa, todo CNPJ, empresa pública, privada, um terceiro setor, vai precisar de alguém para gerir. No âmbito familiar, vai precisar de um gestor. E nessa demanda de pessoas fez com que criasse mais cursos e aí despertou interesse. Poxa, então deve ser interessante fazer administração, será que vale a pena? Aquela área, uma área deve estar saturada, administração não. E aí várias pessoas começaram a cursar e se formar em administração. Hoje, com 60 anos, nós somos o maior curso do Brasil. Passou de direito. Há 2, 3 anos atrás existia mais faculdade de direito, que é bem tradicional. Mas, por outro lado, a gente imagina, 1.800 cursos formam cerca de 130 mil alunos por ano, então não tem onde mais colocar administradores no mercado. É sempre essa dúvida. Mas aí só um dado curioso que eu vejo, que é o seguinte, quando o Brasil criou o primeiro curso, em 1950 e alguma coisa, nos Estados Unidos já se formavam 60 mil administradores por ano naquela época. Uhum. Imagina hoje. Quer dizer, o Brasil está tentando se aproximar cada vez mais daquele modelo norte-americano. Há alguns textos, alguns historiadores, pesquisadores que falam que um dos problemas da gestão do país, do Brasil, é falta de gestores profissionais. Mas aí até eu dou aula também no curso de administração, você deve sentir isso com os alunos. Você acredita mesmo que a grande maioria vê como uma necessidade de mercado e busca administração pela necessidade? Essa é uma parte assim, por um lado a gente tem as vantagens, a gente tem um lado mais triste da história. Quem faz administração hoje? Existem alguns grupos, vou separar em poucos. O primeiro grupo é aqueles alunos que, a maioria, por incrível que pareça, que não sabe o que quer fazer. Então ele não se identificou ainda, procurou uma área da área de saúde, não se identificou, agrícola não, engenharia não, então eu estou na dúvida, vou fazer administração, talvez por uma pressão familiar. E aí ele acaba fazendo administração. A pressão de ir para um curso superior. Isso, como eu não sei o que eu quero escolher, eu escolho administração. Até que eu decido. E esse é um número grande. Se a gente fizer uma pesquisa dos alunos ingressantes, você vai perceber que grande parte deles tem isso. Por outro lado, o outro grupo são aqueles que têm uma pressão familiar pelo pai, que muitas das vezes o pai tem um negócio. Para administrar o negócio da família. Administrar o negócio. E ele quer, o pai a vida inteira não foi um gestor, mas não com formação, e aí quer passar essa empresa para o filho. E aí eu imagino comigo, o filho já não tem
aquela vontade, não quer, prefere fazer uma odontologia, uma engenharia e vai fazer a gosto do pai. Não vai ficar tão estimulado a fazer um curso. Sem dúvida. Existe uma outra fatia, que é um terceiro grupo, isso também às vezes é bem grande, dependendo da instituição. As instituições de ensino pública é maior, as privadas nem tanto, que é aquele aluno que quer para fazer concurso público. Quando eu formei, eu tive 2 amigos, que teve um deles, que ele, no primeiro dia de aula, ele falou, estou aqui para prestar a prova da Polícia Federal. Hoje ele está na Polícia Federal, ele é agente da Polícia Federal. Então, de fato, a ideia ia nesse sentido. Eu vou até pedir, então, para você segurar, porque eu acho que esse é talvez o assunto principal. Porque a pessoa que quer escolher administração, talvez ela de fato não saiba qual desses 3 caminhos seja o melhor. E a gente volta no próximo bloco falando sobre isso. Ok? O Teoria e Prática volta já. Bem, Gaio, você comentou sobre as 3 possibilidades, talvez, de escolha desse aluno. Não sabe o que quer fazer, o pai força a fazer, e aquele que, independente de ir para uma área de concurso público, mas ele, de fato, tinha um objetivo e cumpre com o objetivo. Isso influencia na competência e na qualidade do aluno. É isso que eu entendi que você quis dizer. Como que a gente resolve isso, então, dentro de um curso de administração? Esse é um desafio da gente como professor e como coordenador e instituição de ensino. Pensa comigo, se o Brasil vem crescendo bastante, demandando cada vez mais profissionais qualificados, e a gente passa para o mercado um aluno que às vezes nem tem interesse naquela área, como suprir essa necessidade? Para isso, a gente tem que rever toda a nossa estrutura de curso. O que a gente faz? Como atrair esse aluno? Como despertar o gosto pela administração? E mostrar para ele que o curso realmente é maravilhoso. E aí a gente tem diversas estratégias de ensino. Quando o aluno ele entra em uma instituição de ensino, ele percebe que a administração é um pouco diferente dos demais. Talvez um pouco semelhante ao direito, ciências contábeis, economia, que é um ensino mais teórico. É isso que eu ia te perguntar, qual o sentido da semelhança? Mais teórico e não tão prático. Se você vai fazer um curso de agronomia, você vai direto a campo, vai fazer plantações, isso aqui. Já a administração não. Agora a gente pensa, como linkar essa teoria com a prática para fazer com que o aluno goste? Porque só a sala de aula é uma coisa meio que não tem tanto estímulo. Aí é repensar o ensino. A instituição vive isso constantemente. E hoje em dia, com esses mecanismos eletrônicos, facilita muito. Antigamente era 100% de giz, o professor falando, respeitado, presta atenção que eu tenho o conhecimento. Hoje não. Hoje os alunos eles já têm que buscar no mercado, fazer parcerias com empresas júnior, monte a sua própria empresa, vá até o mercado. E existe uma outra área que está crescendo muito, que é de simuladores. Então, a partir desse simulador vai despertar esse interesse. E também a questão dos projetos todos, né? Que o próprio curso de administração da FHO ele proporciona isso. Projetos, por exemplo, um interdisciplinar dentro do próprio curso, ou projetos isolados por áreas, mas que os alunos conseguem colocar na prática o que de fato eles vão ter que usar depois dentro das empresas. Esse aluno dentro de sala de aula, ou o mercado muitas vezes diz o seguinte, tem muitos administradores e poucas vagas. Isso é real? O mercado ele é bem seletivo. Ele precisa de um administrador que tenha competência. Tem muitos administradores. Hoje em dia tem seus familiares, grande parte deles são formados em administração. Agora, as vagas, existe a oferta das vagas, mas não existe a contratação de administradores para as vagas. Por quê? Por causa da competência técnica. Isso que eu falei com os alunos que eu vou fazer, geralmente ele não tem muito interesse, ele é aquele que o pai está forçando, e aí ele não consegue absorver todas as competências que o curso gostaria que ele absorvesse.
E aí o mercado vai seletivo, ele vai precisar dessas competências. Vou dar um exemplo. Na área quantitativa, o aluno da administração, geralmente, ele tem uma aversão à parte quantitativa. Por essa aversão, ele vai fazer áreas de RH, que é mais gestão de pessoas, liderança, seleção, recrutamento, área de marketing, mais focado no mercado, procurar ver o cliente, as necessidades, pesquisar. E a área de finanças, que é uma área mais quantitativa, dinheiro, investimento, alocação de recursos, e de produção, cálculo de hora trabalhada, onde está a máquina, produção, produtividade, já fica um pouco distante. E aí quem assume essa vaga? A vaga existe, só que o aluno não consegue ingressar nela, porque tem outros profissionais que no curso já tem mais esse gabarito quantitativo e ele vai e ele entra nesse Por isso que normalmente o engenheiro acaba ocupando essa vaga. Ele tem uma formação bastante específica, mas essa vaga que o aluno de administração talvez nesse momento não tenha competência. São as cinco grandes áreas de administração, né? Finanças, produção, marketing, RH e o que é chamado ou de comércio exterior, para colocar administração de uma forma geral. Você acredita que, considerando as 5, existe alguma que seja mais promissora? Em qual sentido eu digo? Se já existe bastante gente buscando a área de marketing, bastante também na área de RH, talvez finanças e produção seja o mais promissor se tiver competência? Concordo plenamente. Hoje em dia são essas 5 áreas. A RH vai trabalhar com a parte de contratação de pessoas, benefícios, incentivar as pessoas dentro de uma organização, remunerar, construir um plano de cargo para ele, RH. E aí tem muitos alunos interessados nessa área. Marketing já é uma coisa mais de produto que eu vou vender, para quem eu vou vender, como que vai fazer com que esse produto chegue até esse cliente, que preço que eu vou cobrar, qual que produto que o cliente gostaria, a necessidade dele. Também os alunos adoram essa área. A área de finanças já é uma área mais carente, os alunos não têm tanto interesse, e aí sobra-se as vagas, é uma oportunidade grande. Então, se o aluno quiser se ingressar no mercado com mais facilidade, um pouquinho de certificações na área financeira ou de produção, ele já se destaca perante os demais. E isso o curso auxilia? Para que pelo menos ele saiba como obter essas certificações? Isso, o curso auxilia. Se ele quer trabalhar num banco, a gente oferece cursos de extensão para que ele tire as certificações bancárias, CPA 10, CPA 20. E aí, com essa certificação, já vai na frente de vários. Certo. Gaio, eu não resisto. Nós estamos com um momento, e aí eu tenho que citar nomes, lógico, Eike Batista. Um império e, de repente, uma queda. De repente, não, né? Ele já vem sofrendo uma queda, mas, de fato, como ele diz, entrou para a classe média, né? Que é até engraçado de falar nesse sentido. Ele não é administrador. Na verdade, ele não, pelo que eu já pesquisei sobre ele, ele não tem formação, ele não tem um diploma. Ele começou engenharia, mas não terminou. Você acha que o problema de ter um império que, de fato, se desfaz foi em relação à administração, não só dele, mas talvez da equipe dele? Talvez seja isso, né? Talvez se ele fosse formado em administração, o império dele não teria se ruído, né? É exemplo do Abílio Diniz, que foi formado pela FGV nas primeiras turmas, né? Ele foi formado em 1960, a empresa dele está até hoje funcionando. Mas assim, foi só brincadeiras à parte. O caso do Eike Batista, qual que foi a proposta? Se você vê o discurso, na época que ele lançou as empresas, era maravilhoso. Ele quis construir um país, toda a parte de mineração, de logística, construção de navios, exploração de petróleo, refinaria, mineradoras, exportações. E aí, se você olhar todo o panorama das empresas que ele pensou, ele ia fazer toda a cadeia produtiva, desde coletar o produto até colocar no mercado. Ideia fantástica. Fantástica. O Brasil estava precisando daquelas ideias dele e fazer funcionar. Então, ele foi ousado. O que eu diria é que ele foi ousado. Vendeu para o mercado, lançou, mostrou o projeto para todo mundo e vendeu com uma facilidade grande. Colocou todas as empresas na Bolsa de Valores, as instituições que regulam o mercado financeiro autorizaram o mercado financeiro nacional, e aí as pessoas compraram as ações acreditando no projeto. Só que pense comigo, uma coisa é você ver uma empresa totalmente funcionando, caso, exemplo de uma Petrobras, que já tem uma estrutura forte e está com as ações caindo na Bolsa. Outra coisa é uma empresa que não existe, tem uma promessa de existência, está só no papel uma plataforma que vai existir. E aí você vai apostar dinheiro nisso. O brasileiro apostou e o Eike Batista imaginou, junto com a sua equipe, toda aquela estrutura. Só que o planejar e o realizar é uma linha muito tênue. Então, às vezes, a gente não consegue unir os dois. Você planeja e você não realiza. E foi o que aconteceu. Foi o caso mais famoso do Brasil nos últimos tempos. E como tem toda uma cadeia produtiva, não foi uma empresa.
Foi todo o Foram segmento. várias, exatamente, porque daí é um monte de gente que entra no pacote. É. Dá para falar que falta talvez ousadia para alguns administradores? Lógico que não para serem ousados e acabar como ele, mas dá para falar que essa ousadia falta, de fato, como uma competência ou como uma habilidade para o administrador? Eu acho que a ousadia tem que existir. A ousadia tem que existir. Quanto mais ousado você é, mais você consegue conquistar o seu espaço. O empreendedorismo, eles dizem que se você quebrar a primeira vez a sua empresa, não desanime. Seja ousado, monte a segunda, monte a terceira. Tem gente que ficou milionário na 20ª empresa. Dizem que tem que quebrar pelo menos 5 vezes. Eu espero que não, mas... Espero que não acontece comigo. Exatamente. Aí tem que existir essa ousadia. Mas assim, sejamos sinceros, vamos ser ousados, mas pensando onde que você está mirando. Né? Sim. Você vai fazer um projeto, uma ilusão de um projeto super intangível, imaginar um mundo totalmente transformado, um país... Você está envolvendo muitos fatores. Sim. E aí você conseguir concretizar aquilo, nossa, não é tão simples. Não seja ousado, mas com um pouquinho de pé no chão. Tá. Posso dizer que, então, para a gente finalizar, esse é um recado que você deixaria para os alunos do curso, os alunos que virão para a administração? Eu deixaria esse recado de ousadia um pouco além. Sejam empreendedores também. Busquem montar no seu negócio, acreditar no seu negócio. O Brasil, ele precisa de pessoas que acreditem, que montem, que pensem o futuro. Não é só a gente ficar nesse comodismo achando que está tudo errado ou está tudo certo. Mas pegar experiência de mercado para depois montar a sua própria empresa ou já nessa tentativa de estou na faculdade, vou me formar e já quero meu próprio negócio? Ambos, né? Ambos. Está na faculdade, busca sempre um negócio novo, sempre buscar sempre o melhor. E aí se espelhe nessas oportunidades de pessoas que não deram certo, obviamente. Sim. Gaio, prazer falar com você, como sempre. Agradeço pela participação. Eu que agradeço. E, de fato, eu acho que o curso de administração, principalmente na FHO, só tem a crescer e nós teremos muito sucesso ainda com os nossos alunos. Obrigado. É isso aí. Para quem tiver dúvida sobre o assunto ou sobre os demais assuntos, teoriaeprática@uniararas.br. Até a próxima.